Caros amigos, bom dia. Iniciamos agora uma nova série sobre a guerra na Ucrânia, examinando a guerra da Ucrânia no ano passado, em 2022. E de saída, preliminarmente, nós queríamos apresentar algumas ideias fundamentais. A primeira é a famosa frase que, na verdade, de Hitler, mas que Goebbels difundiu, que uma mentira dita 1000 vezes transforma-se em uma verdade. É preciso salientar isso, por quê? Porque a guerra da Ucrânia está eivada, o relato da guerra da Ucrânia pela mídia, pela grande mídia, é inteiramente falso. Não é? Se construiu uma narrativa que não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, não é? De forma a respaldar inicialmente a expansão da ONU e agora essa guerra que está se envolvendo na Ucrânia desde 1914. Não, isso é importante dizer. Ela não começou no lançamento da operação especial no dia 24 de fevereiro do ano passado, 2022. Bem, e além disso, nós queríamos salientar que a verdade é cognoscível, ao contrário do ceticismo. Nós temos todo um livro sobre isso, que ainda não foi publicado, mas não vamos discutir aqui. Nós vamos apenas lembrar o que Jesus disse, que quando afirmou que conhecereis a verdade vos libertará. E o caminho da verdade é o caminho da dúvida, a dúvida metódica proposta por Descartes, duvidar de tudo na vida, e não adotar a postura dos supostos macacos sábios, que de sábio não tem nada, são os macacos alienados, que é a ideia de não falar nada, ou na verdade não falar nada ruim, não escutar nada ruim, não ver nada ruim. Bom, se você não vê nada ruim, você não pode julgar sobre o mundo que está, sobre as coisas que estão ocorrendo. Então, na verdade, isso é a receita da alienação. Bem, em primeiro lugar, nós gostaríamos, aliás, agora entrando no corpo do assunto, salientar que o que nós estamos assistindo é uma guerra hegemônica. O que é uma guerra hegemônica? E nós vamos usar um texto aqui do Antoniades, que vai dizer o seguinte, o Antoniades é um defensor do enfoque realista das relações internacionais. Esse enfoque realista, de realismo, tem uma dimensão realista, mas na verdade o suposto dele é que os agentes da história, os agentes no cenário internacional são os países que procuram, na verdade, posições de forma a defender os seus interesses, expandir os seus interesses. Então, o cenário internacional é uma luta de todos contra todos. Esta é a visão realista. E as guerras hegemônicas, segundo o Antoniades, a partir desse enfoque, seriam os meios pelos quais ocorrem mudanças na liderança, hierarquia e estrutura do sistema internacional. Uma guerra hegemônica é desencadeada por uma mudança na distribuição do poder dentro de um sistema internacional. As guerras hegemônicas são guerras sistêmicas, onde o que está em jogo é a liderança e a estrutura do sistema internacional, bem como o conjunto dos princípios, valores e regras que devem dominar em uma nova ordem internacional emergente. As guerras hegemônicas são, então, tanto o veículo histórico pelo qual a mudança dentro de um sistema internacional ocorre. Ou seja, você tem um sistema internacional e você tem uma estrutura hierárquica. Esse sistema não é desorganizado, não é uma bagunça, embora recentemente tenha virado uma verdadeira bagunça. Mas ele tem. Agora, essa ordem internacional, ela muda de tempos em tempos, através, evidente,
de períodos de desordem, né? E esses períodos são caracterizados por guerras hegemônicas, né? Durante esse período, né, ocorrem guerras hegemônicas, como, por exemplo, né, no período moderno do capitalismo, né, as principais guerras hegemônicas teriam sido as guerras anglo-holandesas, né? Ocorreram 4 guerras entre 1652 e 1784, né? Que não desembocaram em nenhuma hegemonia, nenhuma preponderância, né? Nenhuma dominância de um país sobre os outros, né? Aliás, é preciso dizer que essas guerras não aconteceram durante o período capitalista, né? O período pré-capitalista, durante a era mercantilista, né? Bem, a primeira guerra hegemônica durante o capitalismo foi, que está plenamente constituído por volta de 1800, 1830 é o marco, assim, pelo fim da primeira Revolução Industrial, né? Mas, nesse período, né, das guerras hegemônicas, já tinham pelo menos, tinham vários países que, na verdade, você estava em franco processo de Revolução Industrial e de constituição do capitalismo. Então ocorreram as guerras hegemônicas, né, que vão de 1803 a 1815, né, das quais resultaram na emergência efetiva do Reino Unido como hegemônico, ou seja, como país hegemônico, que vai ser o país mais importante e que vai, de certa maneira, né, e com certos limites, organizar o sistema, a ordem internacional, né? Nós teríamos a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Na verdade, a primeira e a Segunda Guerra Mundial são farinha de um mesmo saco, né? São, na verdade, uma continuidade, né? Que começa, então, em 1914, eclode em 1914, vai até 1945, são 2 guerras interconectadas, né? E a Guerra Fria, né, que terminou em 1991 com o desmantelamento da União Soviética por Yeltsin. Não houve colapso da União Soviética, esse é um mito, né? Mito é como nós, ex-presidente da República, é uma falsidade, é uma crença difundida por muita gente, né, mas é falsa, né, é uma mentira. Não é uma mentira porque muitas vezes não é resultado de alguém ter dito sabendo que não era verdade, não. É uma crença falsa, né, que é difundida, né? Bem, o desmantelamento da União Soviética em 1991, né, e aí está, né, o bombardeio do Soviético Supremo por Yeltsin em outubro de 1993, né, isso foi um golpe. O Yeltsin, na verdade, subiu ao poder através de um golpe. Ele vai implementar, a partir de fins de 1991, né, ele vai desmembrar a União Soviética contra a vontade da população, né, expressa no plebiscito ocorrido em abril de 1991, e a população russa, né, vai estar em um estado de revolta, né, e o parlamento russo, também o Soviético Supremo, né, vai vetar as transformações da Rússia implementadas pelo Yeltsin, né? E aí o que acontece? A quinta divisão blindada, divisão de paraquedistas, né, ataca o Soviético Supremo, né, que fecha o parlamento, e ele vira um ditador, tá certo? Ele tinha sido eleito para a presidente da Rússia, não para o presidente da União Soviética, né? O presidente era o Gorbachev. Ele, na verdade, força a saída de Gorbachev e depois desmantela a União Soviética e depois instala uma ditadura, né? Isso aí não tem nada a ver para desmontar a União Soviética. Isso não tem nada a ver com o colapso posto da União Soviética, né? O mundo unipolar, e aí disso resulta do mundo unipolar, né? Porque o Yeltsin, inclusive, desmantela o poderoso, o mais poderoso exército, aliás, mais poderoso forças armadas do mundo da época, que era as Forças Armadas da União Soviética, né?
você poderia dizer que no mar, mas mesmo assim era questionável, dado o avanço da força de submarinos russa, né, e da Força Aérea Russa, né, capaz de destruir qualquer porta-aviões norte-americano. Então, a grande arma norte-americana, que era os porta-aviões, já tinha se tornado obsoleta nesta época. Hoje é totalmente anacrônica. Né? O mundo unipolar, controlado pelos Estados Unidos, foi o resultado disso, né? Cujo objetivo estratégico consistia em capturar o controle de Eurásia inteira. Por quê? Porque isso era considerado McLean, que é o grande Exu das relações internacionais, né, como o pivô da Europa, o pivô do mundo. Né? Quem controlasse a Eurásia controlava o mundo. Então, quem controlava o mundo, na verdade, era a União Soviética. Né? E, então, esse era o objetivo, né, dos Estados Unidos, né? Capturar e controlar a Eurásia, ou seja, a Rússia, né? E os países da Eurásia, o Taquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão e vários outros países, né? Que é a Mongólia, que são países que se tornaram independentes. Bem, a Mongólia já era independente naquela época, né? Eles eram um país comunista. Né? Então, e encontrar os meios de integrar as novas democracias do antigo bloco soviético no sistema liderado pelos Estados Unidos. Esse era o objetivo dele. Né? Isso vai resultar no avanço da OTAN, né? Mas as guerras e intervenções, mais as revoluções coloridas. Nós tivemos, inclusive, aqui uma no Brasil, né? Que foi aquela que inaugurou o período de exceção, mais um período de exceção na vida política brasileira, né, que começou com golpe forjado baseado em acusações forjadas contra a presidente Dilma. Né? Ela vai ser derrubada, isso foi financiado em grande parte pelos Estados Unidos, né, com a intervenção direta do então vice-presidente Biden, que hoje é o presidente norte-americano, né, e iniciou esse regime que está terminando agora, né, com a eleição do presidente Lula e o desmantelamento dessa ordem, né, dessa ordem autoritária, né, que foi instituída, né, em 1914, né, que levou à prisão do presidente Lula, que foi um outro golpe, né, para possibilitar a entrada de um presidente, do presidente Jair Bolsonaro, né, que felizmente agora já está, foi descartado. Né. Bem, então, aqui está o resultado da expansão da OTAN. É preciso dizer, né, que quando o Yeltsin desmantelou, Gorbachev e o Yeltsin desmantelaram a União Soviética, né, quem desmantelou na verdade foi o Yeltsin, mas quem criou o ambiente favorável e a estrutura política que permitiu esse desmantelamento foi o Gorbachev, né? E isso foi negociado com o presidente então Bush, né? Bush I, pai, né? Não o filho, né? E foi negociado, né? E foi prometido, né? E foi assinado uma série de acordos, né? De que não haveria expansão da OTAN, né? Depois, com o fim da União Soviética. Aliás, a OTAN não tem razão de existir, né? Ela foi criada sob a suposta ameaça, que não existia, né? Ameaça da União Soviética. A União Soviética saiu da Segunda Guerra Mundial, depois de perder 28 milhões de pessoas na guerra, né? Totalmente destruída, metade destruída, né? Então não tinha condições de fazer nenhuma aventura militar, né? Ainda mais com potências ocidentais e os Estados Unidos, que era grande, com exceção do exército russo, que era o mais poderoso do mundo, né? A superpotência, a grande superpotência do mundo era os Estados Unidos. Né? Ainda tinha a Inglaterra, que era também uma superpotência, não tinha mais base para isso, econômico para isso, mas era, né? Então, como que a Rússia ia causar essa ideia de que a Rússia era uma ameaça? Isso foi uma invenção para justificar a criação da OTAN, né? Que quando caiu a União Soviética, né, continuou.
E aí está o resultado da promessa não cumprida, né? Você tem uma série de países que eram países comunistas, né, que foram, né, incorporados à OTAN, né? Bem, então, e, e o que aconteceu o bojo dessa expansão? O golpe da Ucrânia, né? O Euromaidan, né? Que foi protagonizado, né? E que resultou na ascensão de um grupo neonazista, né, no comando do país. Está na estrutura política, né, e militar da Ucrânia até hoje, né, que controla o país. Né. A guerra da Ucrânia começou em abril de 2014, não foi em fevereiro de 2022. Né. Depois que os Oblast é província, né, de Donetsk e Lugansk, que eram províncias da Ucrânia, né, declararem sua independência de Kiev, seguindo o exemplo da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, que após um referendo foram reintegradas à Rússia em 18 de março de 2014. O que aconteceu? Né? Quando se observou, né, que Kiev, capital da Ucrânia, que o governo ucraniano havia sido tomado por um golpe violento, tipo que teve agora no Brasil. Né? A diferença é que quem fez esse golpe foram pessoas do exército Brancaleone, né? São arrivistas, né? Que acham que fazem história destruindo palácios, né? E outras bobagens, né? Ou indo para a porta de quartéis, né? São pessoas que não têm, terraplanistas, pessoas completamente ignorantes. Né? Então, essa turba, né? Quer dizer, eles também, né? Hoje, o Pepe Escobar, né, fez um vídeo que eu recomendo para todo mundo, mostrando que a CIA participou do golpe atualmente. Que não era o objetivo, não era tomar o poder, mas criar confusão, né? Ela criou confusão, mas o tiro saiu pela culatra, que você reforçou em vez de enfraquecer o governo Lula, que era o objetivo da CIA. Né? Então, para colocar limites ao governo Lula, o que aconteceu que ela com o golpe, essa tentativa de golpe fortaleceu o governo Lula. Né? Mas o que houve, né, foi um golpe, né, patrocinado, né, pelos países ocidentais, né? Principalmente quem esteve envolvido muito nisso foi o Biden, né? O seu filho foi para a Ucrânia, né? Isso é uma longa história, nós já descrevemos isso rapidamente em vídeos anteriores sobre a guerra da Ucrânia, né? E acontece que quando se assumiu isso, a população russa, ou de etnia russa, ou que os comunistas históricos da Rússia, é preciso dizer o seguinte, né? A Ucrânia, o leste da Ucrânia, né, a região industrializada da Ucrânia, sempre foi um bastião dos comunistas, desde a Revolução Russa. Né? E essas regiões, a população dessas regiões se revoltou contra o golpe, né, e não aceitou. Né? E o presidente Putin aproveitou-se do golpe para fazer também a população da Crimeia, né, que tinha sido dada à Rússia, à Ucrânia, né, o Khrushchev, né, que foi um líder um presidente, digamos assim, né, da União Soviética, né, durante um período de 15 anos. Ele tinha dado, ele foi o sucessor de Stalin. Quando Stalin morreu, ele subiu ao poder, né? E aí deu de presente, não tinha importância, porque era tudo a União Soviética, né? Mas quando a Ucrânia se separou da União Soviética, né? E aí depois que houve esse golpe, aí essa população disse que assim que não, inclusive da Crimeia, né? A Crimeia, cuja população 75% é de origem russa, né? Então, disseram não, fizeram um plebiscito, né? E aí, aproveitando-se o dispositivo da ONU, que é o fundamental,
que é o princípio da autodeterminação dos povos, né? O que aconteceu? Né? A Rússia, né? Houve um referendo na Crimeia, né? E em Sebastopol, que é a principal cidade da Crimeia, uma sede da base russa do Báltica, né? Então, a população voltou esmagadoramente a favor da reintegração com a Rússia, e a Rússia aceitou. Mas não aceitou o que foi feito, né, nos oblasts, nas províncias ucranianas de Lugansk e Donetsk. Né? Por quê? Porque a Rússia achava que era possível, se a Ucrânia fizesse determinadas reformas, né, criasse uma federação, né, e que a Lugansk e Donetsk, né, continuassem na Ucrânia num acordo federativo, no qual eles manteriam grande independência em relação à Ucrânia. Né? Mas isso não foi possível, porque o governo ucraniano não aceitou. Né? Houve uma... Né? O que aconteceu? Né? O que aconteceu é que, como o presidente russo, né, na época era primeiro-ministro, recusou-se a incorporar a República de Donetsk, né? Acho que era primeiro-ministro, não tenho certeza. Já me deu um lapso nesse momento. Né? Mas, com a recusa de Putin de incorporar a República Popular de Donetsk, porque eles também fizeram isso, a população de Donetsk e de Lugansk, em outras regiões tentaram fazer e não conseguiram, porque as forças de Kiev, né, não deixaram. Né? Então, mas Lugansk e Donetsk conseguiram. E aí fizeram, né, tentaram seguir o caminho da Crimeia. Mas o presidente Putin, ou o primeiro-ministro Putin, disse não. De qualquer maneira, ele era o líder da Rússia. Né? Disse que não ia aceitar. Né? Então, aí o exército ucraniano atacou a República de Donetsk. Né? A guerra começou mal, porque grande parte das tropas que foram enviadas contra essas repúblicas passaram para o lado dos separatistas. E aí as forças de Kiev finalmente conseguiram, eram muito mais numerosas, muito mais bem armadas, né? Conseguiram empurrar, né? Tá aí nesse mapa aí que você pode ver, né? Ganhar a maior parte de Lugansk e Donetsk, né? E elas foram encolhendo, mas mesmo assim, né? As milícias, né, dessas repúblicas separatistas, né, com apoio russo, os russos infiltraram 6 mil assessores e gente, inclusive oficiais, gente que até combateu, né, e aí detiveram e contra-atacaram as forças ucranianas, né, e cercaram, teve um grande cerco, né. E aí o que acontece? A Ucrânia viu que ia perder a guerra contra a milícia contra as milícias apoiadas por Moscou, e resolveu negociar. Né? Aí se formaram os acordos de Minsk, né? Os protocolos de Minsk, né? Que foram apoiados, né? Não só pela Rússia, mas pela Alemanha, a França e pela Organização de Segurança e de Cooperação Europeia, né? OSCE, que é da União Europeia, né? E isso se tornou lei, né, por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovado, né? Só que nunca se cumpriu, né? Isso se descobriu mais tarde, né? Recentemente, né? Em dezembro de 1922, né? O que aconteceu? Quem tinha assinado esse acordo, uma das pessoas que era a chanceler a chefe de Estado, na verdade, a chanceler da Alemanha, né, Angela Merkel, né, declarou, isso aí foi publicado no dia 8 de
de dezembro de 2022, né? Numa entrevista, né, eu acho que foi dada ao jornal alemão Der Spiegel, né, ela disse o seguinte, né, não, que aquele acordo foi formado apenas para ganhar tempo, para permitir que a Ucrânia se rearmasse. Poxa, então não foi um acordo sério, né? Foi uma farsa. Né? Isso é aquela declarando que ela era uma farsante, tinha atuado como uma farsante. E isso depois foi confirmado, né, pelo ex-presidente Hollander, que era o ex-presidente da França, né, que confirmou que a Merkel tinha falado. Ou seja, o que ele está dizendo? Que os acordos de Minsk se tornaram leis internacionais com apoio da Alemanha, né, e da França, né, na verdade tinham sido uma forma de enganar Moscou e enganar a liderança, né, das repúblicas separatistas. Então, quer dizer, foi uma farsa. Né? E Merkel, a confissão de Merkel, né, quer dizer, Merkel has admitted, né, deception, quer dizer, Merkel admitiu, né, que os acordos de Minsk foram uma forma de engano, né? De enganar. Né? E aí a direita, né, está se vendo, Merkel, a confissão de Merkel pode ser um pretexto para um tribunal internacional. Quer dizer, ela mentiu, não só mentiu, mas forjou, né? Ela, o Hollander, né, forjaram acordos, né? Aliás, você pode dizer que também a mesma coisa deve ter sido feito, né? Porque não houve ninguém que lhes declarou isso, né? Que mesma coisa foi o que fez a OSDE, né? Quer dizer, a Organização de Seguridade da Europa, da União Europeia, né? Bom, e a Ucrânia aproveitou bem até a trégua. O que ela fez? Se armou. E aí, então, aí está um desfile de tanques ucranianos, né? É um T-80 transformado, né? Que foi... tem um tanque russo que foi famoso, foi o primeiro tanque no mundo, né, a utilizar turbinas a gás, né? Foi um tanque revolucionário na sua época, ainda está hoje, está combatendo a Ucrânia, né? Então, a Ucrânia era um grande produtor de blindados, né? O T-34, que foi o maior, o melhor tanque russo, o tanque do mundo na Segunda Guerra Mundial, né? Foi criado em Kharkov, que é uma cidade da Rússia, né? da Ucrânia, desculpe, né? da Ucrânia, né? Então, e aí está os tanques, né? Embaixo à direita você vê um Humvee, que é um veículo norte-americano, né? E em cima tem aquele drone comprado da Turquia, né? Que ficou famosíssimo na guerra por Nagorno-Karabakh, né? Entre a Armênia e o Azerbaijão, tá certo? E aí o gráfico pode ver o extraordinário aumento dos gastos ucranianos com os gastos militares, né? Embaixo aí você tem mísseis, né? Tosta 3, que eram mísseis que a Ucrânia tinha, né? Talvez produzisse, né? Isso aí eu não tenho informações sobre ele, né? E aqui, além de armar-se, a Ucrânia construiu trincheiras com campos minados, fortificações e bunker. Ou seja, né, a linha de contato entre as tropas ucranianas e os rebeldes, né, que tinha virado a fronteira da Ucrânia com as repúblicas separatistas, né, foi ali que construiu uma forte linha, uma linha Maginot, cheia de bunkers, trincheiras. Aí você tem um bunker de concreto armado, né? Com terra por cima, né? Aí embaixo você tem arame farpado, os dentes de dragão, que são colocados para evitar que blindados possam atravessar essa linha, né?
e à direita aí você tem trincheira, né? Tudo bonitinho, né? Tudo muito bem feito, né? Muito, mas muito bem feito, uma linha poderosa, né? Que está ruindo exatamente nesses dias, né? Devido ao avanço das tropas russas. De 2014 a 2021, os Estados Unidos doaram 2,5 bilhões de ajuda militar, incluindo equipamento Humvees, que é aquele Jeep que nós mostramos, né? Barcos de patrulha, peças de artilharia, etc. Né? Treinamento das forças ucranianas, inclusive dos batalhões neonazistas, os batalhões de Azov, Aidar, né? Setor direito e outros batalhões formados inteiramente por nazistas, né? Para pessoas que ainda hoje têm emblemas nazistas, portam emblemas nazistas, fazem a saudação nazista, né? E tem ideias nazistas, né? Divulgam livros nazistas e outras coisas, né? E aí, né, nós temos os gastos militares dos Estados Unidos com a Ucrânia, tá certo? Ucrânia, nos últimos 3 anos era 400 milhões por ano, antes da guerra, né? A partir de 2019, né? Eles logo, né? Observa que eles subiram, né? Depois foram acima, em torno de 400 milhões de dólares por ano. E aí está uma marcha, né, um desfile militar que vai acontecer, né, no dia, né, vamos dizer assim, no desfile do dia da independência da Ucrânia. E nós não temos aqui espaço para mostrar, né, mas está se vendo que são militares com diferentes uniformes, né? Nesse desfile, né, participaram militares do Canadá, da Polônia, dos Estados Unidos, ou seja, militares dos países da OTAN, né, que estavam, na verdade, treinando os ucranianos. Né? Bem, e aí tem outro capítulo, né, que é a intervenção da Rússia na guerra da Ucrânia. Quer dizer, a guerra não parou. Apesar do acordo, né, uma trégua, não vai haver mais combate, etc., a própria Organização da Seguridade Europeia, né, constatou nos seus relatórios que que principalmente a cidade de Donetsk, né, que é a capital da República Independente Autônoma de Donetsk, né, foi bombardeado desde 2014 até hoje. Está sendo bombardeada pelas tropas ucranianas. Né? Quer dizer, você monta um acordo de paz e continua bombardeando o outro lado. Né? Morreram mais de 14 mil e ninguém falou nada. Ninguém reclamou. Mesmo os países que assinaram o acordo, né, como a Ucrânia, como a França e a Alemanha, não reclamaram. Pode matar a gente, separatista, não é homem, não somos seres humanos, podem ser mortos. Sei lá que bicho que é, né? Bem, e acontece, né, que a Ucrânia, segundo declara, e depois isso foi constatado, né, logo no início dos combates, né, do lançamento da operação especial pelo Kremlin, né, no dia 24 de fevereiro de 2022, né? Mas antes, o que os russos estavam falando? Olha, a Ucrânia está concentrando tropas, né, na fronteira, na linha de contato. Se você concentra tropas, você quer fazer alguma coisa com essas tropas, né? Aliás, na Segunda Guerra Mundial, né, os russos constataram que os alemães estavam concentrando tropas nas fronteiras da União Soviética, né? 1941, né?
E acabou que essas tropas, isso foi para os jornais russos, né? Stalin deixou ir, exatamente porque ele acreditava que, tendo publicado isso, ele conseguiria negociar com Hitler. Não conseguiu. O Hitler invadiu, né? Então, você concentra tropas numa região, né? Você vai usar essas tropas. Não é certo? Então, o que aconteceu, né? Putin declarou: se a Ucrânia atacar as repúblicas separatistas, ela deixará de existir. Então, foi avisado, né? Aliás, teve todo um preâmbulo da guerra, né? Então, né? Quer dizer, não só aconteceu isso, como aconteceu também, né? Que em janeiro de 1922, né, aumentou o bombardeio pelas tropas ucranianas das posições da tropa separatista e das cidades perto da zona de combate. Tá certo? Então, né? E aí, né? Segundo o governo russo, a inteligência teria identificado planos do governo da Ucrânia para lançar uma ofensiva contra as forças da República de Donetsk, né? E da República Popular de Lugansk no dia 25 de fevereiro, né? E aí, o que aconteceu? A Rússia resolveu intervir, né? Foi um ataque preventivo, isso é ilegal? A rigor politicamente. Só que qual era o receio da Rússia, né? Que isso é o que os russos dizem, né? Que se deixassem ocorrer os ataques, né, seria o número de mortes, e esses ataques, se você contratar a Lugansk e Donetsk, a milícia tinha 70 mil homens. Segundo fontes, há uma grande divergência qual o número de tropas que a Ucrânia tinha concentrado agora, tropas treinadas pela OTAN, tá certo? Bem armadas, bem equipadas, o que não tinha em 2014, né? Aliás, ficaram 8 anos equipando seu exército, né? Nós mostramos aqui, né? Então, o receio russo é que essas tropas, segundo a estimativa, né? A estimativa menor diz que tinha 60 mil homens do exército ucraniano na linha de contato. E tem outras fontes que dizem que tinha até 150 mil homens. De qualquer maneira, tirando a média, mais de 100 mil homens, 105 mil homens, 110 mil homens, né, na linha de contato. Ora, e muito bem armado, né? E não ao contrário das milícias ucranianas, a milícia das repúblicas separatistas, que eram muito mal armadas, né? Então, isso poderia... Qual que era o receio? Isso resultasse no massacre. Olha, se a Ucrânia matou 14 mil civis durante essa guerra, a maioria foi civis, né? Ela vai entrar matando todo mundo, né? Como havia, né, muitas acusações de morte. Tem como é que chama? Tem mass graves, é uma expressão em inglês que significa que tem cemitérios de massa, né? Cemitérios, por exemplo, tem alguns, são covas, né? Você joga os corpos lá e fecha. Tem cemitérios assim na Ucrânia, né? Na Ucrânia, não nas repúblicas separatistas, né? Com mais de 500 pessoas que teriam sido matadas pelas milícias, as milícias ultranacionalistas dessas da Ucrânia. Então, e aliás, se você olhar o discurso desses ultranacionalistas, eles, no programa deles programa deles está escrito, né? Significaria, né, matar todos os russos. Matar todos os russos, mais 200 milhões de russos não vai dar, né? Mas pelo menos podia acontecer na Ucrânia, né? Então,
não era uma coisa para se levar a sério, né? Para se temer, né? Um genocídio planejado. Você não vai brincar com genocidas, né? Então, isso eu estou dizendo o seguinte, né? Eu acho que foi um erro político do Putin. Ele podia ter esperado 1 ou 2 dias, né, para intervir. Talvez fosse tarde demais. A Rússia tem paraquedistas, né? Lançasse paraquedistas em defesa da Ucrânia, né? Da Ucrânia não, das repúblicas separatistas, né? Eu acho que ficaria, do ponto de vista político, muito melhor. Então, acho que ele fez um erro político aí, cometeu um erro político, né? Ora, só que quando isso ocorre, a Rússia já se havia tornado, ao contrário do que as pessoas pensam, né, na maior potência militar do mundo. Né? Na verdade, isso já era verdade. A União Soviética, na década de 80, já era a maior potência militar do mundo. Né? Quando houve desmantelamento do próprio Exército Vermelho por Yeltsin, né, é claro que ela deixou de ser. Né? Mas depois, né, com a recuperação e a reconstrução das forças soviéticas, agora pela Rússia, né, aí a partir de, nos últimos 4, 5 anos, a Rússia emergiu novamente como a maior potência mundial. Né? Tem os mísseis hipersônicos, o Kinzhal, por exemplo, o Avangard, né? Tem o Poseidon, que é um drone subaquático, um submarino, né? Capaz de, ele leva um torpedo, drone, torpedo, submarino, sei lá, que leva ogiva nuclear, né, causado de, se explodir, né, se explodir em Manhattan, né, ele vai causar, nas costas de Manhattan, né, ele vai causar ondas de radioativas, né, de 500 metros de altura, e aí arrasa todo o leste, até os Montes Apalaches, né, são inundados, né? Tá certo? Tem o tanque T-14 Armata, né, que é o mais avançado do mundo. Tem uma série de... O Sarmat, que é o que entrou em operação agora, né? Tem vários, nós não vamos falar sobre isso, né? Mas, e aqui está uma comparação das forças, né? É tirado do estatista, né, que também tirou de outras fontes, mas nós acessamos, né? Observem aí, né, a Rússia, né, na verdade, essa estatista, né, colocou 850 mil homens no exército russo, não, das Forças Armadas. Oficialmente, né, ele tinha 1 milhão, mais de 1 milhão de homens, e aqui está 1 milhão e 14 mil homens, né? E mais 554 mil do Guarda Nacional, assim, digamos assim, né? Que é uma milícia. Então, na verdade, você tem mais de 1 milhão e 500, 1 milhão e 560 mil homens antes, né, do lançamento da operação especial. Né? E a Ucrânia, né, teria 200 mil, na verdade, um pouco mais, 210 mil, 209 mil, né? E mais 102 mil, né? Então dá 311 mil, né, homens, né, das Forças Armadas, né, mais as forças paramilitares, né. A Força Aérea russa teria 4.173 aviões, né, a Ucrânia teria só 318, então a disparidade é muito grande, né? Mas de qualquer maneira, né, os ucranianos tinham 2.600 tanques, né, 70 aviões e 11 ilhados e 38 barcos, né? Tinham ainda 12 mil veículos blindados, fora tanques, né? 34 helicópteros de ataque, né? E, bem, agora, nas repúblicas, né, de Donbass, aliás, o que foi quando foi lançada a operação especial pela Rússia no dia 24 de fevereiro, né? Foram quantos homens entraram em combate, né?
entraram em combate ou participaram da operação especial, né? Ao todo, né, a Rússia colocou 12% do seu contingente. 12% de 1 milhão é 120 mil, né? 120 mil mais 70 mil das forças separatistas. Então, ao total foram 190 mil. Né? Os ucranianos tinham 210 mil, tá certo? Fora os 100 mil, né, das forças paramilitares, né? Então foram 190 mil contra 300 mil. Isso vai ser importante, né? Bem, o que aconteceu nessa operação especial? Ela começou, né, uma guerra relâmpago, Blitzkrieg, né? Nós temos aqui, na sul aí, né, a partir da Crimeia, você teve um avanço russo, né, em direção ao norte, nordeste e noroeste, tá certo? A partir das repúblicas separatistas, as forças separatistas e russos também avançaram, né? E as forças russas avançaram no norte, né? Inclusive cercaram, semi-cercaram Kiev, né? Em questão de dias, né? Foi uma blitzkrieg, né? Extraordinário. Eu pensei que a guerra ia ser toda um blitzkrieg, né? E não ia durar um mês, né? E aí está o que te houve, quer dizer, aqui 22, a guerra começou no 24 de fevereiro, né? E aí na noite 24 para 25, né? Então, aqui está no dia 9 de março, né? O território já conquistado pelas forças russas, né? E aí tem três cidades semi-cercadas, né? Kiev, que é a capital, está lá no norte, né? Kharkov, que é um centro industrial de primeira ordem, e Mariupol, né, na costa do Mar de Azov, né? Bem, aí eu pensei, eu ainda fiquei pensando, mas por que a Rússia não cercou totalmente Kiev? Eu pensei, com certeza está deixando uma via de escape, né, para inclusive um corredor humanitário, né, para a população de Kiev sair e para as forças ucranianas se retirarem, né? E também Kharkov, né? E Mariupol, né? Só que Mariupol vai ser cercada, né? Tá certo? Aí depois, né? Cercada. E aí, o que acontece, né? Essa informação é do dia 29 de março. Quer dizer, antes deste dia, o que aconteceu? Houve uma negociação entre Kiev e Moscou, tá certo? E aí se começou a aceitar, formar um acordo provisório. E aí os russos, isso não foi só o motivo, né? Os russos, né, com um gesto de boa vontade, né, se retiraram de Kiev, tá certo? Se retiraram de Kiev, né? E aí o que acontece? Isso é muito interessante, né? Porque quando você lê o noticiário o noticiário internacional, o que eles dizem, né? O que eles dizem é que você, né, como a gente pode ver aí, né? Pode ver aí. Eu acho que agora deu para ver, né? Acho que agora melhorou. Bem, no dia 29, né, saiu essa publicação, Rússia pledges to reduce, quer dizer, o que ele está dizendo? A Rússia propõe, né, promete, né, reduzir o ataque em Kiev, né? Aí os Estados Unidos adverte, né, que a ameaça ainda não acabou, mas as tropas russas se retiraram de Kiev, tá certo? Se retiraram de Kiev, né? E aí o The Telegraph, né, vai dizer o seguinte, né, a Rússia foi forçada a uma retirada humilhante, né, do aeroporto, do aeroporto
da Ucrânia, o aeroporto de Kiev, que foi ocupada, isso foi uma coisa sensacional, né? Ele foi tomado, 200 helicópteros chegaram no helicóptero, desembarcaram os paraquedistas russos que tomaram o helicóptero em questão de horas. Isso aí foi filmado, isso aí eu vi, né? Muita gente viu, tá certo? Mas então é claro, né? A Rússia se retirou e aí a imprensa ocidental e a imprensa ucraniana fala assim, está vendo, nós fizemos com que os russos se retirassem. Bem, bom, só que enquanto estava acontecendo isso, né, nós mostramos Kharkov, que não foi totalmente cercado, como Kiev, tampouco, né, mas Mariupol foi, né, e no dia 18/5, né, depois de eles ficaram cercados, não se renderam, né, se refugiaram numa planta, né, na maior planta do mundo, né, de produção de aço, né, que tinha no subsolo, né, abrigos antinucleares enormes, imensos, né, seis andares de abrigos. Né, eles se refugiaram lá e até ficaram sem comida, tiveram sem comida e sem munição, ou os dois juntos, né, e se renderam. Inclusive, né, os famosos Batalhão de Azov, que era um grupo de nacionalistas ucranianos, né, defensores, apoiadores de Adolf Hitler, né? Quando eles saíram, né, quando houve a rendição, né, que os russos fizeram? Pediu o sujeito para tirar a camisa e a calça, quer dizer, ficava de cueca. Né? Aí você via pelas tatuagens se o cara era defensor se tivessem símbolos nazistas, né, eram separados, quer dizer, esses aí são nacionalistas que vão ser julgados, né, por um tribunal. Até hoje não aconteceu esse julgamento, né? Bem, agora em setembro vai acontecer uma coisa muito interessante, né? Em setembro eu fui surpreendido, né? Tem eu olhei isso hoje, isso foi retirado do YouTube. Várias coisas o YouTube retira. Tinha uma coisa chamada Haibar, né? Em que eu vi, era um site espetacular. Tá hoje no Rumble. O Rumble ou no Odyssey tem um Haibar, né? High com Y, Haibar, né? Que tem, né? Ele é um site que mostrava os mapas, os avanços russos, avanços ucranianos. E aí eu fui surpreendido, né, no dia 6 de setembro, quando o Haibar mostrou um grande avanço ucraniano, né, tentando cercar os russos, né, na região de Kharkov. Né. E isso depois, né, observe isso aí, né. Primeiro, as tropas russas se retiraram de Kharkov e depois houve na área chegou-se a Kupiansk, a Izium, né? Toda essa região que tinha sido conquistada pelas tropas russas, né? E foi uma coisa assim que durou poucos dias, né? Em 6 dias, né, você tomou uma área enorme, né? Eu falei, que diabo? Isso aí depois veio explicação, né? Veio explicação. Os russos só tinham nessa região 2 mil forças, e eram forças de segunda linha, né? Forças, na verdade, mais policiais, de polícia do exército, né? Forças de segurança, né? E não forças de combate, né? E aí, né, foram atacadas por 16 mil ucranianos, né? A Força Aérea Russa, né, interviu pesadamente, né, bombardeou, mas se você só tem 2 mil num espaço que tem 500 quilômetros, 600 quilômetros, né, não tem jeito, você não consegue deter, porque o pessoal vai pelas florestas, mato escondido, etc. E foi o que aconteceu, né? Passou-se, né, a imagem, e realmente aconteceu, né, e eu vi aqui, que os russos tinham lançado seus paraquedistas nessa região, e efetivamente aconteceu.
Só que depois se revelou que esses paraquedistas, né, que foram lançados, que interviram na batalha, na verdade, apenas seguraram o exército ucraniano para permitir que esses 2.000 homens se retirassem. E foi uma operação muito bem sucedida, né? Mas isso foi um choque para todo mundo, inclusive para mim, né? Eu falei, uai, mas o que está acontecendo? Mas aí eu entendi, né, que a Rússia, com os seus 190.000 homens, né, incluindo as tropas, as milícias, né, das repúblicas separatistas, não tinham força suficiente para ocupar todas as áreas, né? A guerra, a principal frente de batalha da guerra era na linha de contato do Donbass, tá certo? Porque a linha de Lugansk foi praticamente liberada nessa primeira Blitzkrieg que houve, né? Mas não o Donbass. Por que não o Donbass? Porque ali tinha sido construído aquilo que nós falamos, uma linha, né, de fortificações. Você não toma uma fortificação de um dia para o outro, né? E aí, né, isso foi assim um choque, né? Um choque. Bom, enfim, por que o choque? Porque a Rússia alocou poucos homens na operação especial. E por que não colocou mais? Quando houve o lançamento da operação especial, eu pensei, poxa, mas é muito pouca gente para fazer uma operação dessa dimensão, né? Uma Blitzkrieg dessa dimensão. Só que aí veio a resposta. A questão é que isso foi no início da operação, já deu a resposta, né? Tem um comentarista, né? um cidadão que na verdade nasceu no Chile, né? Acho que é cidadão canadense, está esqueci o nome dele, né? Estava em Kharkov, morando em Kharkov, né? Que ele falou, olha, a questão aqui que se vincula é que os russos mantiveram as suas principais forças, não lançaram em combate, porque temem pela intervenção da OTAN. Então tem que conservar o grosso das suas tropas fora da Ucrânia, né? Preparadas para qualquer eventualidade, né? Mas e aí? Como é que faz? Tá certo? Como é que faz? Isso, na verdade, do ponto de vista militar, né, foi um recuo. Você entregou grande parte do território para a Ucrânia, né? A Ucrânia teve uma vitória, inquestionavelmente, né? Agora, não do ponto de vista do exército, porque o exército ucraniano, né, se desgastou muito, muita gente morreu nessa operação, né, muitos ucranianos. E praticamente não houve baixo do lado dos russos, né? Os 2.000 se retiraram sob a proteção dos paraquedistas e tudo bem, né? E foram para outra área onde, aí sim, não esses 2.000, mas com reforços, eles resistiram. Mas isso criou, né? Isso foi uma vitória inquestionável da Ucrânia, né? Mas foi uma vitória não do ponto de vista militar, né? Foi também, né? Não militar, porque você ataca 16.000 contra 2.000, não tem jeito. Num território muito amplo. Se for um território curtinho, aí os 2.000, se forem tropas de combate, resistem muito bem, né? Bem, então isso são algumas das notícias. Como a Ucrânia mudou o rumo da guerra, a ofensiva que retomou Kharkov da Rússia. Não retomou porque Kharkov nunca foi tomada pela Rússia, né? Certo? Avanços ucranianos podem abalar a ofensiva russa e regime de Kiev. Aí é querer demais. Realmente isso criou uma revolta, né, na população russa. Oh, que diabo é isso? Pô, como é que acontece isso, né? E outra coisa, isso abalou muito a confiança dos ucranianos pró-russos, né? Por quê? Porque viram, eu pensei que a Rússia, eu escutei de ucranianos pró-russos dizendo, olha, nós pensamos que os russos tinham chegado para ficar, e agora nós vimos que não, né? Quer dizer, ele entra na nossa cidade, nós estamos libertados, mas aí
os ucranianos contra-atacam, eles saem daqui, uai, o que é isso? Né? Não lutam pela gente? Foi, do ponto de vista psicológico, foi um debate, né? E aí, isso na verdade, né? Sim, mas isso, a gente fica pensando, eu fico pensando na estratégia, por que o Putin não colocou mais homens? Bem, na verdade, ele não poderia ter ganho a guerra poderia, obviamente, militarmente poderia, correndo-se o risco, né, de causar a intervenção da Ucrânia, da OTAN. Né? Mas tinha outro fator muito importante também, é que ele, né, essa operação especial não foi, até porque, né, Putin interveio antes, se ele tivesse intervido depois do ataque ucraniano, né, assumido os custos de ter deixado que o inimigo atacasse em primeiro lugar. Né? Eu acho que aí o Putin, já nós falamos que ele errou. Né? Mas então o que aconteceu? Ele poderia ter deixado, né, acontecido isso, mas ele atacou primeiro, fez um ataque preventivo que não é bem visto em lugar nenhum, com razão, né? Bem, e aí o que aconteceu? Ele, né? Esse desastre, digamos assim, russo ocorreu, não militar, né? De 2.000, não sei quantos foram feridos, qual foi abaixo, 50, 100? Os russos não deram um número de baixo, né? Mas de qualquer maneira foram irrisórios, né? Então, a questão básica era o seguinte, por quê? Né? O que levou a essa situação? O que levou foi o fato de não colocar mais do que 100.000 homens. E, na verdade, por que o Putin não conquistou a Ucrânia através de uma blitzkrieg? Não era possível, tinha forças para isso, né? Qual que é a resposta? A resposta parece simples. A questão é que isso nunca não teria sido bem vista pelos principais aliados e países que apoiaram, quer dizer, do ponto de vista da política internacional, vários países, a população apoiou, o governo apoiou, mas não disse que ia apoiar, né? Tá certo? E votaram, inclusive, na ONU contra a operação especial de Putin, tinham que fazer, como por exemplo a China, a Índia, né? A China, na verdade, já era um grande aliado de Moscou, né? Mas ela não podia, seria inaceitável. Por que não podia apoiar? Porque a China e a Índia, por exemplo, e vários outros países, têm províncias separatistas que querem se separar. Ou que não querem se separar, mas onde existem grupos que querem se separar, como, né? O Nepal, por exemplo, né? Bem, tem várias, e a China tem algumas regiões que, se não tomar cuidado, elas se separam da China. Então, e tem a questão de Taiwan. Então não pode querer, né, que um país, né, cause uma intervenção, né, lance uma intervenção, né, favorável à independência, né, de uma província de outro país, né, como foi o caso de Kosovo, né, que até hoje não foi reconhecido pela maioria dos países do mundo, né, que não reconhecem Kosovo. Bem, então, é essa explicação. Ora, elas não apoiariam. Só que agora, quando esse evento aconteceu, né, o Putin estava num evento no exterior, né, onde estavam representar a Índia, da China, etc. E ele conversou com eles, né? E aliás, do ponto de vista, foi ótimo. Por quê? Porque agora, né, isso vai coincidir com outros eventos, né? Agora a Rússia vai poder mudar o caráter da guerra,
tá certo? E aí, né, o que o Putin faz, né? Putin, né, faz, isso já é 21 de novembro, né? De setembro, né? 21 de setembro, né? Putin chama 300 mil, né? É, é, reservistas. Isso foi muito bem feito, né? Porque agora ele vai mudar o e outra coisa, e as forças que permaneciam, que estavam, né, prontas para enfrentar a OTAN, continuam prontas. Ele vai e ele tá ganhando tempo também, né? Você até chamar os reservistas, treiná-los, etc. São 5 meses, 6 meses, né? 3 meses, 4 meses, sei lá, né? Então, tá certo? Outra coisa, isso vai acontecer logo em seguida, né? Enquanto isso está se desdobrando, né? Há aquele ataque terrorista, porque foi um caminhão carregado de combustível, de explosivos que atravessou a ponte de Kiev, né? A ponte da Crimeia, né? No estreito de Kerch, né? Unindo o Kuban, na Rússia, a Crimeia, que agora tinha sido incorporado para a Rússia, né? Aquela ponte maravilhosa foi construída, né? Foi uma operação montada pelo serviço de inteligência, não só da Ucrânia, como em conjunção com o do Reino Unido, né? E aí um caminhão estava cheio de coisa e alguém acionou uma bomba, né? Ele estava cheio de... Aí ele explodiu, danificou a ponte, né? E um trem que estava passando, né, junto dele, pegou fogo. Até aí. Ou seja, né? E aí o Putin pode, né? Agora que como resposta a esse ataque, né, terrorista, né, o que acontece? Ele lança ataques massivos de mísseis contra o sistema, né, da rede elétrica, né, da Ucrânia. Não foi um ataque massivo contra a cidade ucraniana, não foi. Foi um ataque. É claro que as redes elétricas estão na cidade, então os transformadores, as estações de distribuição, etc., foram atacadas, né? Por quê? Para desarticular o sistema de transporte ferroviário, né, da Ucrânia, que é uma beleza, né? Construído durante o período soviético, né? Que é uma maravilha. Então, que era todo baseado em eletricidade, não em óleo diesel, né? E aí nós temos o Washington Post, né? Nós podemos ver aí, né? Quer dizer, a Ucrânia num ponto de virada, né, da guerra, né? Assinala a escalada do conflito, né? E aí diz a natureza do tempo da guerra, né? Do timing da guerra, né? Mudou recentemente e as forças da Ucrânia têm vitórias no terreno, né? E a Rússia retalia e Putin, na medida em que Putin foi colocado no corner no canto, foi colocado a gente diz a expressão, esqueci a expressão em português, eu não consigo pensar em inglês em português, foi colocado contra a parede, essa expressão no Brasil, foi colocado contra a parede. Putin não estava contra a parede, né? Até que estava num certo sentido, né? Mas o que aconteceu, né? Putin usou isso que era inevitável acontecer. Por quê? Porque você não tem... A Rússia não tinha tropa, 190 mil homens, não era tropa suficiente para atacar na região, concentrar e atacar na região e manter todo
a linha, o fronte tinha agora milhares de quilômetros. Você não pode com milhares de quilômetros com 190 mil homens. Se for 2 mil quilômetros de frente, né? Divide 190 mil por 2 mil quilômetros. Vai ficar. Não tem jeito, né? Então, quer dizer, em algumas áreas, né, em algumas regiões, você não tinha ninguém. E os ucranianos, né, com a ajuda da inteligência ocidental, identificaram isso e atacaram essas áreas. Fizeram muito bem, né? Tudo, né, era de se esperar. Então, você não lança uma guerra sem saber os seus pontos fracos, você sabe muito bem, né? E aí, né, o Putin pôde, com calma, né, primeiro, né, esse ataque, ele pôde lançar os ataques de retaliação. Os países, quanto a esse incidente, né, na ponte, né, da Crimeia, né, ponte de Kerch, né, ponte do Mar de Azov, né. Quer dizer, o que aconteceu? Você, todos os países que o apoiavam, né, agora entendem um lançamento de uma operação aérea, né, em larga escala, que a Rússia provavelmente queria encetar há muito tempo, né, e agora há espaço para você colocar mais homens, mas você vai colocar mais homens lentamente. E aí, nesse período, você vai desgastando não só a Ucrânia, mas os países da OTAN que estão fornecendo equipamento militar para a Ucrânia, né? E aí vem a contraofensiva em Kherson, que não foi uma contraofensiva, né? A gente está em 30 de outubro, né? Observem que em 30, o que os russos? Os russos, quando avançaram e ocuparam a região de Kherson, né? Inclusive a cidade de Kherson, né? E de Dnipropetrovsk, o Oblast de Dnipro, né? Eles, quando eles ocuparam, saindo da Crimeia, né? Eles avançaram muito, depois tiraram, porque é a mesma coisa, avançaram, mas não tinha gente para aí recuaram, que é essa, aí no 30 de outubro você tem uma área, né, de roxo, né, de azul, né, azul meio estranho, né, que mostram esse recuo das forças, né. Agora, em seguida, você tem, né, um abandono, os russos, na verdade, né, os russos anunciaram e retiraram os civis. Aí você fala assim, eles retiraram os civis porque ali vão acontecer combates. Depois, a Rússia retirou suas tropas. Em 3 dias, uma retirada de, sei lá quantas dezenas de milhares de homens, né? E aí, né? E aí você coloca, eu coloquei aí no dia 24/11/2002, né, o Brasil de fato vai dizer-se 9 meses de guerra na Ucrânia, derrota de Kherson deixa estratégia russa sem rumo. Ao contrário, quem está sem rumo é o jornal Brasil de Fato. O que aconteceu? O que aconteceu é muito simples, né? Você tem ali, né? Nós vemos esse mapa aí, né? Observem que tem um rio de Dnieper. Os ucranianos chamam de Dnipro, Dnieper, é o termo russo, né? Que eu fui acostumado, né? Porque eu estudei isso tudo, eu conheço o mapa da Ucrânia. Bom, não conheço tanto, mas conheço bastante, porque eu estudei a Segunda Guerra Mundial e as batalhas da Ucrânia foram enormes, né? Foram 3 anos de batalhas na Ucrânia. Então, esse rio de Dnieper, né, que hoje está, na verdade, aqui em cima, como a gente pode ver, né, tem um lago, não é um lago artificial, né, porque ali tem a grande barragem de Dnipropetrovsk, né, que o nome ucraniano eu não me recordo, né. Então, e aí você vem, aliás, a barragem está aqui, ó, está em Kharkova Dam é barragem, barragem de Kharkova, aqui tem uma grande barragem, ou várias barragens, um sistema de barragens, né? O que estava acontecendo, né? E lá para cima, o que acontecia é que essa barragem estava sendo bombardeada literalmente, continuamente pelos ucranianos, e ela começou a ceder, né?
qual que é o problema? Porque isso aqui, se ela fosse rompida, causaria alagamento da região toda, né, a Jussante, né, quer dizer, para baixo, rio abaixo, né, e toda a cidade de Kherson ficaria parcialmente debaixo d'água. E outra coisa, né, então você criaria uma região aqui toda alagada, e aí como é que se abastece a região do outro lado desse lago? Tinha que ser através do sistema de ferries, né, de barcaças, né? Imagina você abastecer o exército, abastecer a população, tá certo? Vamos supor que tivesse 30 mil soldados russos lá. 30 mil mais 70 mil que foram os civis, saiu 100 mil. Você tinha que abastecer todo dia 100 mil pessoas, né? Tá certo? E numa região de um período de chuva, né? Então, criou-se uma situação que seria extremamente custoso, né? Um problema logístico difícil. É claro que a Rússia poderia sustentar, mas para quê? Né? Então ela retirou isso aí, é a explicação que tem. Né? Do ponto de vista, não, foi uma retirada muito bem feita. 30 mil homens, sei lá, estou estimando, saíram em 3 dias. E não tiveram baixa, zero de baixa, né? Mas isso virou uma grande ofensiva pelos jornais, né? Né? Que deixou sem rumo, segundo aqui o Brasil de fato, né? A Putin a estratégia russa ficou sem rumo. Será? Bem, bom, só que enquanto esses eventos ocorreram, né? Nós temos uma ofensiva realmente, né? Uma retirada. Os motivos são esses, né? E aí tem a queda de Soledar, que né? Soledar faz parte da linha Zelensky, né? Que é essa linha de fortificações, de bunkers, de trincheiras muito bem construídas, né? Em que desde o início da guerra, né? Que a Ucrânia está resistindo, né? Está resistindo às tropas russas, né? Tropas russas. Russas, na verdade, mas a maior parte, na verdade, não são russos, são das milícias ucranianas, que agora foram incorporadas, milícias não ucranianas, milícias das repúblicas separatistas, que agora foram incorporadas à Rússia e os seus exércitos fazem parte do exército russo. A milícia faz parte do exército russo, né? Rússia anuncia a conquista de Soledar, Kiev nega. Bom, mas isso sempre aconteceu, né? Durante toda essa guerra, o que tinha acontecido? A Rússia, quando conquistava um lugar, ela anunciava, né? Normalmente, aliás, tem vários sites russos, né? Inclusive anti-Putin, né? Que mostram o que está acontecendo, né? Que tem suas informações. E normalmente são muito bons, até porque são críticos em relação ao governo russo, né? Assinala as derrotas e as vitórias russas, né? Os avanços, os recuos, as perdas, tudo você pode encontrar, né? Então, o que tem acontecido sempre que a Rússia anuncia a conquista de uma cidade, uma semana depois, ou mais um pouco, é que Kiev reconhece. Bom, né? Aliás, essa batalha, né, de Soledar, a batalha de Soledar e Bakhmut. Bakhmut é uma cidade, Atmorsk, sei lá, uma coisa assim, em russo, que o termo mais conhecido hoje é o termo em ucraniano. A Ucrânia renomeou tudo, né? A cidade era de nome Bakhmut, Bakhmut. Essa é a mesma. Soledar está ao norte, né? Nordeste de Bakhmut, né? Mas muito perto, 8 quilômetros, né? Então, isso aí é o que está acontecendo. A linha, né, de fortificações está sendo rompida, né? Depois de 6 meses de combate. Então, 6 meses de combate está sendo rompida, mais na verdade, né? Desde o início da guerra, 11 meses de combate, ela está sendo rompida finalmente, né? Então, e pelo visto, né, essa Bakhmut é considerada pelas próprias forças ucranianas,
pelos jornais ucranianos como um Mitgreider, quer dizer, é uma moedora de carne. Essa expressão nasceu, né, na Batalha de Verdun durante a Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que foi quer dizer, para vocês terem uma ideia, né, eu acho que 380 mil franceses morreram, 260 mil franceses, alemães morreram, foram baixos, número de baixas, né, uma batalha que se envolveu, isso foi um erro estratégico da Alemanha, né? Quer dizer, isso é uma batalha de atrito, é quando o objetivo da batalha não é a conquista territorial, mas dizimar as tropas adversárias, né? O erro da Alemanha foi que fazer uma batalha de atrito. Se a Alemanha estava lutando, a Alemanha praticamente sozinha, bom, tinha também o Império Austro-Húngaro, né? E tinha a Turquia que não contava praticamente, né? O Império Húngaro também não contava negativamente, né? Porque toda hora os alemães tinham que socorrer as forças do Império Austro-Húngaro, né? Então, quer dizer, se você pensasse, né, a França estava lutando pelo menos na frente ocidental contra as tropas da França e da Inglaterra, cuja população era bem maior do que a Alemanha. Então, que negócio é esse de você fazer uma luta de uma guerra de atrito se o seu inimigo tem mais população que você? Mesmo que você mate mais inimigos que ele mate você, seus inimigos, suas tropas são mais valiosas, porque a população é menor, não tem jeito de repor. Então isso é uma estupidez enorme, né? Bem, finalmente, quem está vencendo a guerra, né? Isso aqui é interessante, né? Vamos ver aí, não vou colocar com esse de cima, né? Isso aí saiu no New York Times, né? No dia 8 de maio, né? Como os russos perderam a guerra. Está no passado, né? Mas em março, 11 de março, né, saiu essa notícia aí no The Telegraph, né, dizendo o seguinte: não invadam Kiev, nós já perdemos a guerra. É o que os pilotos capturados pela Ucrânia, os pilotos russos capturados, dizem. Quer dizer, com certeza eles estavam falando isso pressionados, né, pelos ucranianos, né? Isso saiu em março, né? 2 meses depois, né? Você tem, na verdade, já tinha vários jornais dizendo que a Rússia estava, e dizem até hoje, né? Aliás, em janeiro, né? Observe aí o The New York Times de novo, né? Inside Russia's Military Catastrophe, quer dizer, por dentro da catástrofe militar russa. Que catástrofe? É em catástrofe que tal só está na cabeça das pessoas que escreveram isso aí, que sabem que isso não é verdade, né? Isso é uma farsa. Isso não é um mito apenas, é uma farsa, né? É um mito resultante de uma farsa, né? Porque a pessoa que escreve sabe, ou as fontes que sabem, né? Alguém sabe, e ela não procurou. É um jornalista de um jornal considerado o jornal mais importante do mundo, né? E aí tem uma revista do Foreign Affairs, né? Que vai no dia 21 de dezembro, né? Saiu essa Foreign Affairs, é uma revista americana, né? Que na verdade, mostra a opinião dos Estados Unidos, da elite, digamos assim, dos Estados Unidos, né? Não é um jornal para você saber o que está acontecendo, né? Nenhum jornal ele é uma publicação, né, sobre a política e o contexto internacional, política internacional dos Estados Unidos e o seu contexto, né? E o que ele está dizendo? Ninguém vai vencer essa guerra, né, da Ucrânia. Isso não é verdade, né? Aliás, tem Douglas MacGregor, né, Scott Ritter e outros militares americanos, né, têm sido estão falando o que está acontecendo realmente na guerra, né? E se sabe hoje, né? Quer dizer, isso não só, né? Aliás, aqui, antes de falar antes de continuar, né? Preciso dizer o seguinte, né?
Isso aqui é muito interessante. Olha as baixas russas. As baixas russas, né? 462 mil, isso aí no dia 15 de janeiro. 462 mil. Poxa! Mais de duas, quer dizer, o exército russo e das milícias, vamos arredondar para 200 mil, né? Já tiraram 460 mil baixas, ou seja, mataram feridos mais de duas vezes cada um dos soldados russos que entraram pela guerra. Se fossem esses dados, realmente a Rússia estaria hoje pavorosa. Não. Aliás, se você tem uma publicação que fez um cálculo dos enterros russos durante esse período e chegou à conclusão que as baixas anunciadas pelo Kremlin são mais ou menos corretas, não tem muita diferença, né? Vamos dizer, hoje o total de mortos na guerra está no torno de 20, 30 mil, né? Nem isso, né? A Rússia não sofreu 100 mil baixas, né? E, aliás, né, ao contrário da Ucrânia, né? A própria Ursula von der Leyen, que é da Comissão Europeia, né? Presidente da Comissão Europeia, declarou há 2 meses atrás, né? Ou 1 mês e meio atrás, né? Que as baixas que a Ucrânia, 100 mil oficiais ucranianos tinham sido mortos, 120 mil. Depois ela desdisse, etc. Porque o pessoal falou para ela, que isso, você está falando a verdade? Não pode não. Uai, oficiais, não é oficiais, né? Ela queria dizer combatentes, gente militares, né? Sei lá. Então, esse tipo de notícia, é preciso dizer o seguinte: se criou toda uma mentirada, toda uma versão da guerra, né, que não é consistente, né, que não pode ser consistente, né, sobre a guerra. E agora o problema é que está ficando claro, e como o Douglas MacGregor, que é um coronel, né, norte-americano já reformado, né, disse, né, o problema é o seguinte, é que não vai demorar muito até a Ucrânia, né, sucumbir. Por quê? Por quê? Exatamente porque, primeiro, né, deve vir uma ofensiva russa por aí. Então, esperando o quê? Já terminaram o treinamento já terminou o treinamento do pessoal que foi incorporado no exército. Então, estão esperando o quê? Esperando ter o tempo se firmar, porque na Ucrânia, até há 10 dias atrás, né, assim, não sei quanto tempo atrás, mas 10 dias, 2 semanas, né, era uma lama só, que é o período de chuvas, né? Agora que o inverno está chegando para valer, congela. Então agora é a época de reatar operações ofensivas, né? Aqui, ó. Isso aqui, né? Essa notícia aqui, né? Um jornal latino-americano, né? Queda de Soledad pode marcar o colapso ucraniano em Donetsk. É o que você está falando, né? E aqui, né, uma coisa que por exemplo, o MacGregor e o Scott Ritter têm salientado, não só ele e outros, né, e analistas nacionais, né, como, por exemplo, o Bryant Berleck, que tem um site que é maravilhoso, chama o The New Atlas, o novo Atlas, né? Que é isso. O que aconteceu? Do formidável exército ucraniano, né, que era o terceiro exército na Europa, né, segundo, não é a Rússia é o primeiro, o segundo você tem aí talvez o Reino Unido, ou você tem não tenho os dados precisos, né, ou a Turquia, né, e o terceiro é o exército da Ucrânia, né. Hoje ele não tem mais, ele tinha 2.500 tanques, não tem nenhum, tem meia dúzia.
Hã? Perdeu, a artilharia está reduzida. Para você ter uma ideia, né? Pra você ter uma ideia, o número de tiros de canhão, morteiro, etc., por dia da Rússia é de 7 a 10 vezes mais do que os ucranianos, né? Eles não têm mais força aérea, já começaram com poucos aviões e agora não tem praticamente nenhum, né? Não tem mais veículos blindados, né? Dos 12 mil que começaram, hoje não sobrou nada. Então daí ele estava de tanto que tem pedido 700 tanques, sei lá quantos veículos blindados, um monte de coisa, né? E o que a OTAN? A OTAN também está desarmada, ela não tem nem munições para fornecer. Aliás, as munições não são as mesmas, né? Então, né, recentemente está discutindo dar tanques para como é que chama? É, os Estados Unidos devem dar desculpe, a França deve dar 90 tanques de rodas. Esqueci o nome do veículo, tá certo? Não é um tanque, aliás, é um veículo, né, que tem um canhão, que não é um canhão de 100 milímetros, não é um canhão capaz de perfurar a blindagem dos tanques russos, tá certo? Num veículo que inclusive, é um veículo inclusive anfíbio, né? É um veículo leve, tá certo? É um veículo leve, que não tem o poder da defesa de blindagem, não resiste a nenhuma bala dos canhões russos, né? Muito menos dos mísseis antitanques, né? Então, em 90, vocês terem, por exemplo, o Bradley, os Estados Unidos vão dar 90, 50 Bradleys, que é um veículo mais problemático, porque não tem um canhão, tá? Ele não é um veículo de caça antitanque, como foi dito pela imprensa, não é, né? É um período feito de grande parte para manter esse período. É um período de um veículo de 20 toneladas, né? É um veículo que o seu canhão, né, não é um canhão de 20 milímetros, 20 poucos milímetros, né, 30 milímetros, não penetra veículo blindado, não, de veículo de transporte de tropas, ele penetra. Mas ele não penetra os tanques russos, né? Ele não é um tanque. Ele não é feito para combater tanques, né? E ele é feito de alumínio, grande parte de alumínio, né? Não tem blindagem adequada e tem problemas mecânicos, né? Outro problema os Marder, que a Alemanha, os 40 Marder que a Alemanha vai entregar para a Ucrânia, que também são veículos de transporte de pessoal. Para você ter uma ideia, né? Um batalhão precisa de praticamente 100 veículos desse. Olha, você está vendo, você está dando 40, meio batalhão. Né? E os tanques? Os tanques é o seguinte, o Reino Unido falou que vai dar 12 ou 14, como é que chama? Esqueci, o Challenger, né? Que é um veículo até mais ultrapassado, né? Mas tudo bem. 14? Né? Você fez uma conta aí que vão conseguir dar para 100? 100 não é nem uma brigada. Isso, a Alemanha, né, falou que vai dar os tanques, ela tem 80 tanques que podem ser dadas, né, 80 tanques Leopardo 2. Ora, que os mísseis antitanque russos usados na Síria, né, fizeram picadinho dele, né? Mas, e aí a Rheinmetall, que está fazendo a reconstituição desse veículo, reforma desse veículo, disse que vai levar um ano para entregar esse veículo. Bem, a Ucrânia está sem armas, tá certo? Então isso e não tem mais pessoal altamente treinado.
Então, o que acontece, né? Em suma, a Rússia detém mais de 17% do território da Ucrânia. Apesar das informações desencontradas, as baixas da Ucrânia têm sido pesadíssimas. Quer dizer, hoje tem em uniforme na Ucrânia 700 mil homens. Desses, 190 mil são em condições de combate, mas a maioria, 70%, 80%, é de gente sem treinamento. Treinamento 3 semanas. Poxa, 3 semanas. É. As forças navais, aéreas e antiaéreas, além das forças blindadas, são dizimadas, não tem mais. Né? Faltam armas e munições. Os fornecimentos aliados da OTAN são ridículos. Né? Bem, então, nós terminamos aqui. Né? Esse é o primeiro de nós vídeos, agradecemos a todos. Né? E depois nós apresentaremos a parte 2, 3 e 4 desses vídeos, né? Cobrindo então o que houve até 2012, se você quiser somente em 2012. Agradecemos, portanto, a todos que tiveram a paciência de escutar esse longo vídeo.